Olá, estamos começando mais uma live do Grupo Santa Casa BH, ao vivo no Facebook. Eu sou Raquel Raton, gerente de comunicação do Grupo Santa Casa BH. Hoje vamos falar sobre alimentação e qualidade do sono em tempos do novo coronavírus. Com o isolamento social, a ansiedade e a preocupação com o futuro fazem com que muitas pessoas comam mais e durmam menos do que o necessário. Mas de que forma isso pode afetar a nossa saúde? Por isso, convidamos hoje a médica neurologista doutora Cíntia Ratassa. Seja bem-vinda, doutora Cíntia. E a nutricionista Luana Moreira Fonseca. Bem-vinda, Luana. As duas trabalham com a gente aqui no Grupo Santa Casa BH. E você que nos acompanha pode enviar sua pergunta pelo chat que as nossas convidadas vão responder ao vivo. Bom, então vamos começar nosso papo. Eu queria começar pedindo para a doutora Cíntia falar um pouquinho da importância do sono para a nossa saúde. Bom dia, gente. O sono, ele faz parte da biologia do nosso organismo. Ele é necessário e uma pessoa saudável tem esse hábito naturalmente, né? Como nós sabemos. Qual é a importância do sono, então? Ele tem várias funções. É durante o sono que a gente fixa memórias, é durante o sono que a gente é capaz de fazer a limpeza de metabólitos tóxicos no nosso cérebro, é durante o sono em que a gente faz a produção e a liberação de vários hormônios, a regulação de vários deles, tá? E é o sono também quem garante a nossa reposição e o nosso estoque de energia para o dia seguinte. Ótimo. Tá? Doutora Cíntia, existe alguma relação da insônia com a imunidade? Existe uma relação. Hoje nós já temos estudos científicos que mostram que pacientes que têm uma insônia crônica têm uma diminuição da produção das células de defesa. Além disso, nós sabemos que o sono é muito importante para a regulação de um hormônio que se chama cortisol. Né? Normalmente nós temos a produção desse hormônio, mas em níveis muito elevados, que acontecem durante a privação do sono, ele pode inibir a função das células de defesa, também deixando o organismo mais vulnerável a infecções. Ou seja, nesse tempo de pandemia tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Luana, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de que maneira a alimentação pode interferir na qualidade do sono. Bom dia, gente. Então, como nós sabemos, a alimentação ela influencia em toda a nossa saúde e, claro, vai impactar na qualidade do sono também. Nós sabemos, né, que hoje a alimentação ela participa, né, dessa regulação do nosso relógio biológico, né, que é o ciclo circadiano, esse momento da gente estar dormindo e despertando. Então, muitas pessoas que sofrem de insônia, né, são pessoas que também podem ser sensíveis a alguns nutrientes, como, por exemplo, a cafeína, né, presente no café, chás como chá preto, chá mate. Então, essas pessoas, elas se beneficiam, por exemplo, de estar evitando o consumo desses alimentos a partir ali próximo, né, depois do meio-dia, na parte da tarde. E outra questão também, né, nesse relógio, nesse ciclo circadiano, é a gente procurar trazer a alimentação, né, a refeição do jantar um pouco para mais cedo. Evitar estar se alimentando muito tarde e fazendo uma refeição muito pesada, né, rica em alimentos industrializados, alimentos ricos em gordura. Então, preferir uma alimentação mais leve, né, rica em vegetais, legumes, verduras nesse período, vai estar contribuindo bastante para a qualidade desse sono. Ótimo. Então, comer mais cedo, né, à noite e alimentos mais leves e saudáveis. Exatamente. Ótimo, obrigada, Luana. Em relação ao ronco, doutora Cíntia, isso pode estar ligado à ansiedade ou angústia ou não? Olha, não necessariamente, né? Nós sabemos que o ronco tem uma relação com as estruturas físicas mesmo da orofaringe do paciente, com condições gerais do organismo, por exemplo, obesidade, né? A extensão desse pescoço. Mas a gente sabe também que pacientes que reclamam muito, que normalmente roncam mais, quando eles estão muito cansados. E isso tem a ver com o relaxamento dessa região mesmo na hora do sono, com a passagem de ar. Então, se você estiver muito ansioso e não estiver conseguindo dormir, pode ser que você ronque mais quando você conseguir pegar no sono, por causa desse cansaço. Entendi. Bacana. Eu queria fazer uma pergunta, aí pode ser para as duas. De que forma as fake news, né, que infelizmente estão tão em voga agora, podem afetar a nossa alimentação e a qualidade do sono? Bom, hoje as fake news são um grande problema na nossa área da saúde, né, doutora Cíntia?
E assim, a alimentação, né, é um tema bastante explorado pelas pessoas que produzem e divulgam essas fake news. Com a promessa, né, de alimentos ou de algum nutriente específico, principalmente agora nesse momento, né, que vai estar contribuindo para prevenção ou até mesmo para o tratamento e cura, né, por exemplo, do coronavírus. Então, as pessoas, né, devem ter a consciência de que não existe, né, nenhum alimento, nenhum nutriente específico que vai estar direcionado para a cura ou para o tratamento dessas doenças. E tudo é um equilíbrio, né? Uma alimentação equilibrada como um todo. Então, essas notícias, né, que também divulgam dietas muito restritivas, que podem até, nesse período, contribuir para a piora da nossa imunidade, comprometendo, né, o nosso sistema imunológico, pessoas devem tomar muito cuidado, né? E basear-se em notícias, né, nas recomendações também dadas, né, pelos profissionais da saúde, pelos especialistas na área. Porque muitas vezes, né, a pessoa pode basear nessas informações, né, de que algum alimento específico vai estar contribuindo para a sua imunidade e relaxar um pouco com as medidas realmente, né, concretas e divulgadas pelos órgãos oficiais, que vai estar combatendo realmente, né, contribuindo para a prevenção no caso agora do coronavírus. Do coronavírus. A gente ouve falar muito de vitaminas, né? Ah, toma vitamina C, vitamina D, etc. Na verdade, alimentar-se bem, né, de forma saudável e não ficar atento a notícias que podem ser falsas. Falsas, né? Não tomar cuidado para que isso não gere uma sensação de falsa proteção, né? Isso é muito importante. Ainda sobre as fake news, né, eu acho que a gente pode ressaltar que, em geral, essas notícias falsas, elas são alarmistas. Elas são muito sensacionalistas. Então, podem criar uma ansiedade, pode gerar um pânico realmente, e essa ansiedade vai impactar diretamente no sono do paciente, né? Então, a recomendação é sempre procurar notícias de fontes confiáveis, portais confiáveis, referências científicas, para que você não seja induzido à ansiedade, ao pânico por notícias que não são reais. Ótimo. Pegando esse gancho, eu queria só dizer que a Santa Casa criou uma página específica para o novo coronavírus, né? Então, santacasabh.org.br/coronavírus, onde a gente coloca várias coisas diariamente, né? Então, a gente tem várias lives como essas, tem podcasts, tem várias normativas, né? Justamente para ser mais uma fonte confiável para as pessoas. Falando sobre fake news e qualidade do sono, doutora Cíntia, eu lembrei muito que tem muita gente que, né, principalmente nessa época, fica vendo muita notícia, né, antes de dormir. Né? Então, independente delas serem falsas ou não, isso pode atrapalhar o sono? Nesse ponto, nós temos duas considerações a serem feitas, tá? Realmente, notícias ou atividades que geram muita energia na hora de dormir, energia no sentido de te deixar alerta, disperso, podem influir negativamente no seu sono. Então, o ideal é não levar isso para a cama, não ficar lendo essas notícias para não gerar ansiedade e não impactar o sono. Uma outra consideração que tem que ser feita é que normalmente nós lemos as notícias através de celulares, tablets, do computador, e nós temos que lembrar que esses meios, né, eles têm uma liberação de luz visível e essa luz inibe a produção da melatonina, que é o nosso hormônio indutor do sono. Então, isso também pode afetar na qualidade do sono. Então, aquela coisa de deixar o celular do lado, né, antes de dormir, não é ideal. Não é o ideal. Né? Tá ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, Luana, pode ser para você. Na verdade, a gente tem escutado e recebido de muita gente relatos de pessoas que estão em casa, né, têm comido mais que o normal e muitas vezes de forma errada, né? Quais os cuidados essas pessoas devem ter com a alimentação nesse período? Bom, realmente, né, as pessoas têm relatado e tanto por conta da questão da ansiedade, né, com todo esse cenário, estão se alimentando mais, né? Então, a gente deve, primeiramente, tomar cuidado, né, com a escolha dos alimentos. Então, o passo principal é o que a gente está escolhendo e já fazendo compra e colocando esse alimento dentro de casa. Então, já se preparar, né, ter uma rotina alimentar é muito importante. Então, começa aí da compra dos alimentos, fazer uma lista mesmo com aqueles alimentos que você realmente está precisando e focar em alimentos in natura, que a gente fala, né, que são os legumes, as frutas, verduras,
arroz, feijão. Então, colocar isso já numa lista de compras e ir para o supermercado com essa lista já evita que a gente leve para casa alimentos que não são tão saudáveis, que a gente deve evitar, que são os alimentos industrializados, né? Ricos, vão ser ricos em gordura, açúcares, com uma alta densidade energética, que a gente fala, que numa pequena porção que a gente come, a gente vai estar consumindo muita caloria. São calorias muitas vezes vazias, né? Que a gente fala, não contribuem para um equilíbrio da nossa saúde como um todo, ao contrário. Então, e as pessoas também estão pedindo muito, né, alimentos pelos aplicativos. Não que os aplicativos sejam ruins, né? Eles contribuem muito, mas ali também há uma oferta muito grande, né, de alimentos ricos, né, de fast foods, alimentos já prontos, né, para o consumo. E ali, né, com o telefone na mão, muitas vezes a gente prefere estar escolhendo esses alimentos para o nosso consumo. Isso tudo aliado, né, a redução, às vezes, do nível de atividade física pode contribuir para o ganho de peso. Então, a minha dica principal é essa, né? Primeiro, criar uma rotina alimentar. Nós estamos ficando, muitas vezes, intensamente ligados a atividades online, né, nas redes sociais, vendo as notícias. As pessoas que estão trabalhando de forma remota, né, em casa, muitas vezes esquecem, né, de tirar esse tempo para se alimentarem. Então, muitas vezes vão com os alimentos para frente do computador ou para frente da televisão. Aí ficam ali assistindo as notícias que geram ansiedade, que a pessoa até acaba consumindo mais, como não tem a escolha desses alimentos, né? Às vezes é muito mais fácil você escolher uma pizza, um hambúrguer, um salgadinho para levar ali para frente do computador, come sem atenção, né? E acaba comendo mais. Então, o comportamento alimentar nesse momento, ele é muito importante. Estabelecer essa rotina, evitar pular refeições e substituir as refeições principais, como o almoço, jantar por lanches, por fast foods, preferir uma alimentação realmente com o arroz, o feijão, legumes, verduras. Isso tudo vai estar contribuindo para a gente evitar, né, esse excesso de consumo. Legal, obrigada, Luana. Doutora Cíntia, a gente recebeu, né, pelo WhatsApp uma pessoa que falou assim: estou ansioso com toda essa pandemia e estou com dificuldade de dormir. O que devo fazer? Isso tem sido, né, muito comum na nossa realidade de pandemia. Nós nunca passamos, né, por isso, né? Então, as nossas experiências são todas novas. Se você tem dificuldade de dormir, a primeira orientação que nós te damos é que você faça a higiene do sono. O que é isso? São mudanças no nosso comportamento que favorecem o nosso sono. Tem que ter uma hora para deitar e uma hora para se levantar todos os dias, tá? Uma atividade física regular, mesmo que seja dentro de casa, nesse momento que a gente sabe que a gente tem que evitar de ir para as ruas, as academias estão fechadas, mas tem muita coisa que a gente consegue fazer dentro de casa. Nós vamos evitar alimentos que possam gerar insônia, né, ricos em cafeína, em taurina, a partir do meio-dia. Nós vamos também evitar de ficar na cama se o sono não tiver, se você não estiver com sono naquele momento, sabe? O ideal tentou dormir, não conseguiu levantar, ir para um outro cômodo e fazer uma atividade que não cause ansiedade, por exemplo, leitura de livro, né, alguma coisa que não seja uma televisão, que não seja um computador, que não vá te estimular nesse momento, tá? Aliado a isso, é sempre bom tomar sol na segunda metade da manhã, mesmo que seja pela janela, né, por um vidro, principalmente para idosos, é muito interessante. Se você fez tudo isso e você não conseguiu melhorar a sua ansiedade, o seu sono, talvez seja a hora de procurar um profissional para te ajudar. E aí nós estamos falando de psicólogos, né, talvez de psiquiatras ou neurologistas, porque pode ser que a gente precise de uma terapia para essa ansiedade, ou pode ser que a gente precise até de um tratamento medicamentoso. Legal, obrigada. E em relação a isso, doutora Cíntia, o que acontece com o organismo quando a pessoa tem dificuldade de dormir? Nós temos várias mudanças, né, com a privação do sono. A gente fala que uma noite de sono perdida, ela nunca mais é recuperada. Você vai descansar novamente, mas vai trazer alterações para o seu organismo. A privação de sono está relacionada com o aumento de peso, com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, tá? Está relacionada com a desregulação de hormônios, com a mudança da imunidade, como já foi dito, com transtornos de humor,
Isso é muito interessante, é muito importante a gente lembrar, né, que doenças psiquiátricas são doenças que merecem tratamento e acompanhamento. Então, você tem uma série de mudanças no seu organismo, alterações de memória, inclusive a longo prazo. Ótimo. Você falou de ter hora para dormir e acordar. Geralmente, o ideal é que você durma e acorde mais ou menos no mesmo horário? Mais ou menos no mesmo horário, ter uma rotina para o seu sono. Ótimo. Luana, eu acho que tem muita gente se perguntando, né, nessa pandemia, se existem alimentos que podem ajudar no aumento da imunidade. Exatamente, essa é uma pergunta que não quer calar, né? Bom, como eu disse já um pouquinho, né, não existem um alimento específico, né, que vai contribuir aí para o aumento da nossa imunidade. A alimentação, sim, tem um papel extremamente importante na nossa imunidade, mas não existe um alimento específico. O que vai colaborar é uma alimentação equilibrada como um todo, principalmente rica ali, né, em verduras, vegetais, legumes, frutas, que são alimentos ricos em compostos, que a gente fala, né, nas vitaminas e compostos bioativos. Esses compostos, eles ajudam, sim, a modular e melhorar a nossa imunidade. E também nas fibras, né, as fibras, elas exercem um papel bastante importante na regulação do nosso intestino, e o nosso intestino também participa dessa regulação da imunidade. Então, a gente tem que entender, né, que a alimentação como um todo, é o equilíbrio dessa alimentação que vai estar contribuindo para a imunidade. Mas fugir, né, realmente dessas recomendações e dessas notícias que falam que um único alimento ou um único nutriente vai estar melhorando essa imunidade. Não tem milagre, né? Não tem um alimento milagroso. Como tudo, né, na saúde, né? A alimentação, a gente sabe, ela é a base, mas para várias outras circunstâncias, situações, né, de saúde ou de doença, também nós não temos um único nutriente que impacta, é o equilíbrio. Ótimo, obrigada. Doutora Cíntia, como sabemos que estamos dormindo o tempo suficiente para o descanso, né, do corpo? A necessidade de sono, ela varia muito de acordo com a nossa idade, tá? Quanto mais novos, crianças, bebês, maior é a nossa necessidade de sono, quanto mais velhos, menor é essa necessidade. Isso varia também entre indivíduos da mesma idade, né? Então, pessoas da mesma idade podem ter necessidades diferentes. Grosseiramente, a gente considera que pelo menos 6 horas de sono por noite para você considerar que foi um sono saudável. Mas a gente tem que levar em consideração também se a pessoa acorda descansada no dia seguinte, se ela não tem sonolência diurna, se ela consegue realizar suas atividades normalmente. Se isso tudo está acontecendo, possivelmente o sono está adequado. Ótimo, muito obrigada. A gente está recebendo algumas manifestações de gente falando parabéns pela live, ótimo temas, profissionais muito competentes, ótimas explicações, obrigada. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Denise, ela está perguntando se deveríamos comer fermentados para aumentar os probióticos no nosso corpo. Como eu disse, né? Produtos fermentados, né? Eles contribuem, né? Ou, por exemplo, os iogurtes, a gente sabe que eles têm um impacto importante, né, na nossa microbiota intestinal, que a gente fala que são as bactérias, né, benéficas ali para levar a um equilíbrio dessa microbiota entre as bactérias que a gente fala que são boas e as no nosso intestino. Mas esse alimento específico sozinho, ele não vai estar aumentando a imunidade. É interessante estar incluindo na alimentação, mas não adianta nada você tomar, né, por exemplo, um alimento fermentado, mas o resto da sua alimentação como um todo ser desbalanceado. Então, o que a gente sabe muito é que, eu estou refrisando bastante, é com o consumo adequado de vegetais, de legumes, de verduras, tendo a base mesmo da nossa alimentação, das frutas, né? Contribuindo aí, então, para o quesito fibras, que eu falei, que também vai participar dessa regulação da microbiota intestinal, então, da imunidade, são essenciais. Então, nós temos que focar em um comportamento alimentar como um todo saudável. Tá? Ótimo. Em relação à hidratação, qual que é a quantidade ideal que devemos tomar diariamente e se vale substituir por suco? Então, nós temos, cada indivíduo é único, né? Então, nós temos uma recomendação, cada indivíduo vai precisar de uma quantidade ali, né? Devido ao nível seu de atividade física e tudo mais. Mas, no geral, a gente recomenda que as pessoas, né, prestem bastante atenção na hidratação e procurem
consumir ali uma média de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Lembrando-se, né, que principalmente agora nesse período que a gente está entrando, né, do outono e do inverno, a gente precisa intensificar esse cuidado mesmo com a hidratação, mas dar preferência mesmo para a água. Evitar, né, a gente tá substituindo isso por sucos, por refrigerantes, por chás prontos, porque esses alimentos esses alimentos são ricos em essas bebidas são ricas, né, em corantes, conservantes e muitas das vezes que vai estar impactando negativamente, né, na nossa saúde. Então, né, sempre dê preferência. Não que os sucos a gente não possa consumir. Quando a gente for consumir, dê preferência para os naturais, mas sempre focar que a preferência para as frutas é na maneira integral ali, para que a gente aproveite ela de uma maneira integral, as fibras e tudo. O foco da hidratação é mais na água mesmo. Tá? A Silvia, Luana, está perguntando se mel é bom para a imunidade. E volta naquilo que você já falou, né? Volta no que eu falei. Mel, sim, né? Ele é um alimento muito interessante para a nossa saúde, para complementar a nossa alimentação como um todo, né? Foi o que a gente já falou. Tá ótimo. Tem uma pergunta aqui, doutora Cintia, ela está dizendo, na verdade, tem 2 idosos em casa e tem notado que eles estão usando mais o celular à noite. O que devo fazer? É uma questão complicada, né? A tecnologia chegou para todo mundo. Exatamente. Nesse período em que principalmente os idosos não podem sair de casa, estão com a interação social muito restrita, é um bom mecanismo realmente para se manter o relacionamento com amigos, com familiares. Isso a gente não pode negar. A questão realmente é a disciplina, evitar de fazer o uso desses aparelhos na hora de deitar, na cama, né, na hora de dormir, para não atrapalhar o sono. No restante do dia, eles podem usar dessa ferramenta para poder matar a saudade de todo mundo. Talvez sugerir outras atividades para esses idosos, né? Uma leitura. Nesse momento específico, né? Na hora de dormir. A Winnie, ela está perguntando como fazer para que o trabalho em casa não afete a qualidade do sono. Eu acho que ela deve estar se referindo, porque tem muita gente falando que está de home office e acaba trabalhando mais, né? Então, eu não tenho tanto horário, igual quando eu vinha para o trabalho e eu ia embora para casa. Acredito que deve ser nesse sentido. Isso é um problema que a gente vê com pessoas que começaram a fazer o home office agora, sem ter tido essa experiência em algum outro momento da vida. Anterior, né? Anterior. Realmente, nós temos que saber separar esses momentos do dia, né? O período de trabalho e o período em que você estaria em casa normalmente. A recomendação, evitar de transformar o quarto no escritório do home office. Isso é legal. Muitas vezes as pessoas já têm um computador no quarto, porque tem de uso pessoal ali, e passam a trabalhar no mesmo ambiente. Então, você acaba descaracterizando o seu quarto. Ele deixa de ser um ambiente agradável para ser um ambiente de trabalho. Então, na hora de dormir, isso pesa muito. Então, tentar montar o seu escritório num outro ambiente. Ser rigoroso com horários, né? Você está trabalhando em casa, mas você tem a sua jornada diária. Então, ser rigoroso. A partir de tal horário, acabou, eu encerro a minha atividade e vou fazer as minhas atividades normais, diárias de casa, né? E tentar reservar, tentar definir esse horário como seria se você estivesse no seu escritório, se você estivesse na sua empresa normalmente, no seu emprego normalmente. Tentar trabalhar durante o horário comercial. Né? Separar um pouco essas coisas, mesmo estando em casa, no mesmo ambiente. Mesmo estando em casa. Né? Tá ótimo. Veio uma pergunta pra gente que não tem muito a ver com o tema, mas eu queria que você me ajudasse a responder, doutora Cíntia, que é da Maria Helena. Ela disse o seguinte: o isolamento social nos protege de pegar o vírus e protege os serviços de saúde de colapsar. A imunidade só virá se pegarmos e sobrevivermos ao vírus, enquanto não temos vacina, certo, né? Há alguma chance de alguns terem imunidade natural? E se houver essa chance, ela é comprovada com testes? Quando a gente pensa que dessa forma, assim, né? Não, então eu não vou pegar a doença, eu nunca vou criar anticorpos. Mas o que a gente considera é que não é exatamente assim que a imunidade de uma população surge. Quando a gente vai vacinar uma população, a gente quer vacinar 100% da população. Mas a gente sabe que, na prática, nem todo mundo consegue criar anticorpos para aquela vacina. Isso acontece, isso é esperado. Por isso que nós temos que vacinar a maior parte das pessoas. Por quê? Quando grande parte da população está imunizada, você impede aquela doença de circular.
E aí você protege indiretamente as pessoas que não são capazes de criar anticorpos. Da mesma forma, nós temos que pensar nessas grandes pandemias, tá? Não vai ser necessário que todo mundo contraia a doença. Quando a gente tiver uma parte da população imunizada, isso você vai promover indiretamente a proteção daqueles que não foram capazes de criar imunidade. Isso a gente chama de imunidade de rebanho. Então, não necessariamente todo mundo vai ter que contrair a doença para estar protegido, tá? Naturalmente, diante de toda a nossa variação genética, né, humana, pode ser que existam pessoas resistentes. Nós não temos como falar nem que sim, nem que não. Vão ser casos pontuais, vão ser casos isolados, se acontecer, mas não vai ser um número significativo, não vai ter uma relevância significativa para uma proteção na grande população. Então, não existem testes para saber se você é naturalmente imune. E é tudo muito novo também, né? É tudo muito recente. Eu acho que a preocupação, né, dessas pessoas eu fico em casa, eu não tenho contato com o vírus, então quando que eu vou ficar imunizado, né? Só quando tiver vacina? Exatamente. Né? A gente fica apreensivo realmente com isso, né? Mas não necessariamente vai ser quando tiver vacina e não considerar que talvez a gente seja imune, porque isso vai ser uma raridade se acontecer. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, da Vera, que é o seguinte: sou diabética e trato de leucemia crônica. Não consigo tomar café sem açúcar. Tem outro açúcar que eu posso usar? O que mais importa, né, nessa questão é a quantidade mesmo. Hoje a gente, mesmo para pessoa diabética, a gente tem uma porcentagem, né, permitida do uso do açúcar mesmo. Então, a gente fala que é 5% ali da energia total do consumo de carboidratos. De maneira mais prática, né? É melhor você continuar usando o açúcar mesmo, né? Já que você não consegue tá retirando ele. Então, mas cuidado com a quantidade. E não tem um açúcar específico, né? É lógico que a gente tem, por exemplo, o açúcar mascavo, que em termos de processamento, ele é um açúcar mais natural, né? Ele não passa tanto pelo processamento da indústria, mas em termos de caloria, impacto, por exemplo, na questão da elevação da glicemia, do diabetes, é a mesma coisa, né? Então, o cuidado mesmo é com a questão da quantidade. Reserve, né, então, o açúcar para ser utilizado para o seu cafezinho, né? Que você não consegue, né, tomar ele sem o açúcar, né? E outras bebidas que podem ser, por exemplo, um suco, quando você combina frutas, né, que já são mais doces ali, aí você evita de usar em outras preparações que você consegue realmente substituir. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, Luana, que é o seguinte: tem uma criança em casa, como estimular uma alimentação saudável e não deixar comer tanta besteira? Aí realmente é o que eu falei, né? O primeiro dica que eu dei, né? A alimentação das crianças, ela depende muito mesmo de nós adultos, né? Somos nós que compramos os alimentos e colocamos ali, né, dentro de casa. Então, primeiro o ponto é a escolha mesmo, né? Então, faça a escolha de alimentos, né? A base da alimentação de alimentos in natura, mais uma vez, ricas em verduras, legumes e frutas. E utilize esse momento, né, para praticar, incluir as crianças em habilidades culinárias que a gente fala, né? Vamos colocar as crianças para estar participando ali do aprendizado, né, de como que se prepara o alimento. Então, com receitas, né, hoje a gente consegue mesmo, né, muitos profissionais de saúde, né, dando orientações, né, por meio das redes sociais, receitas muito gostosas, muito interessantes, que vão sim atrair as crianças. Então, usar esses alimentos que a gente fala mais naturais para estar fazendo o preparo, né, de algumas das refeições e de preparações em casa mesmo, e tá incluindo as crianças nesse hábito. Isso vai contribuir tanto, né, para esse momento, tá conseguindo um equilíbrio melhor dessa alimentação das crianças, como para o futuro também, né? É muito importante, né, não só as crianças, mas nós também, adultos, quem está em casa, aproveitar esse tempo justamente para quem não tinha o hábito de cozinhar, tá praticando isso, que isso contribui muito para a redução do consumo desses alimentos
fast food, de alimentos industrializados. Eu ia falar isso, que eu acho que agora os pais que estão mais em casa, né, deles terem essa oportunidade de cozinhar com uma criança, Exatamente. de fazer uma receita junto, né? É um momento de aprendizado, né, para o desenvolvimento da criança como um todo, né, cognitivo. Isso traz a criança para perto, né, de conhecer a alimentação dela, né, como que prepara e tudo. Então, é assim, extremamente interessante. E dá bom exemplo também, né? Bom exemplo. Porque às vezes os pais comem só, né, junk food aí e querem que a criança coma saudável, né? A criança aprende com exemplos. Exatamente. Né? Acho que isso é a base, né, tanto para as crianças, para os adultos, e não só para agora, né, para a nossa vida como um todo. Eu acho que, eu brinco que tem muitos aprendizados de agora que a gente tem que levar para a vida inteira, que a gente já devia ter assumido antes, né, mas que perpetue aí. E a gente está vendo um ponto muito importante da alimentação, né, com a questão das comorbidades que podem estar predispondo aos pacientes, né, por exemplo, a diabetes, hipertensão, que muitas vezes são comorbidades ligadas à obesidade, a um ganho excessivo de peso, né? Então, a gente vê o papel tão importante do cuidado, né, diário e ao longo da nossa vida toda com a alimentação. Né? Muitos pacientes diabéticos, hipertensos, eles acabam desenvolvendo uma gravidade maior, né, desse quadro, né, do coronavírus. Então, cuidar, né, da nossa alimentação como um todo vai trazer benefícios não só nesse momento, mas para a nossa vida toda. Tá ótimo. E a última pergunta, Luana, é quem precisar de orientações de um nutricionista, né, e não puder sair de casa, estão permitidos atendimentos online? Sim, né, como eu falei, principalmente por esse caso, né, dos pacientes que são diabéticos, já hipertensos e que a alimentação contribui muito para o controle, né, dessas doenças, eles podem sim hoje contar com o auxílio, né, dos profissionais nutricionistas de forma online, né, os conselhos, né, o Conselho Federal de Nutrição liberou, né, que nesse momento da pandemia esses pacientes não fiquem desassistidos, né, quanto a as orientações nutricionais. Podem estar procurando sim, e os nutricionistas estão, né, disponíveis para essa abordagem, para ajudar nesse controle dessas condições e aí ter um equilíbrio, né, dessa saúde como um todo. Tá ótimo, obrigada. Doutora Cíntia, quer complementar alguma coisa? Acho que a discussão foi muito rica, né? Foi um prazer estar aqui. E lembrar que se você está passando por esse problema, por essa dificuldade, você acha que sozinho não vai conseguir, procure atendimento profissional, tá? Os psicólogos estão atendendo também online, os médicos estão atendendo online também. Então, cuida da sua saúde, tá bom? Ótimo, obrigada, doutora Cíntia. Luana, quer complementar mais alguma coisa? Exatamente, né? Agradeço muito, né, por estar aqui hoje falando de um tema tão importante, né? Acho que foi muito rica essa discussão, para a gente estar levando, né, informação séria, né, para a população. Confiável, né? Baseada em evidência mesmo, nesse momento de tanta insegurança, né? Mas para dizer que nós estamos todos aqui, né, trabalhando, estudando, e que tudo isso vai passar e que todos nós vamos ficar bem, que a gente só vai levar aprendizados desse período que a gente está passando. Ótimo, muito obrigada. Bom, estamos terminando mais uma live ao vivo no Facebook da Santa Casa BH. E antes de terminar, eu queria deixar um recado importante, né? Dizer que a Santa Casa BH é o hospital 100% SUS, o maior hospital 100% SUS de Minas, e um hospital referência do novo coronavírus. Então, por isso, mais do que nunca, a Santa Casa BH precisa da sua ajuda. Então, caso você queira ajudar, você possa fazer alguma doação, entre em contato com a nossa central de doações no telefone 3274-7377 ou envie um WhatsApp com o texto Quero Doar para 99579-6139. Também, se você quiser, você pode acessar o nosso site, santacasabh.org.br/doações. Como as meninas falaram, juntos somos mais fortes. Então, eu queria agradecer a presença das nossas convidadas, agradecer a presença de vocês que participaram conosco. Se vocês tiverem sugestões de novos temas, podem nos enviar, que a gente está sempre aí buscando, né, temas relevantes para levar informação confiável e segura para vocês. Muito obrigada e até a próxima live.